Então, meu nome é Laura, eu tenho 25 anos, hoje eu sou formada em medicina, sou recém-formada, faz 2 meses que eu tô formada. Eu sou de Ribeirão Preto mesmo, fiz faculdade em São Paulo, depois voltei para Ribeirão e eu moro aqui no Sumarezinho. Eu sempre falo para as pessoas que, assim, eu não sou aquela pessoa que sempre, desde criança, quis ser médica. Não era um sonho de infância. Mas quando eu me deparei com essa ideia, com esse sonho, eu nunca mais me imaginei fazendo outra coisa. Eu decidi que eu queria ser médica, eu estava já no 2º colegial, eu já tinha cogitado várias outras coisas. Sempre fui, assim, bem cabeça aberta, eu tinha cogitado fazer arquitetura, tinha cogitado ser professora, várias ideias, mas sempre algo relacionado a pessoas. E quando eu me vi cuidando de pessoas, me deparei com esse cenário de poder ajudar de alguma forma, eu não me imaginei fazendo outra coisa. E hoje em dia eu percebo que realmente essa é a minha vocação. Quando tem um paciente assim na consulta, ele sai com aquele sorriso, fala: "Obrigada, doutora, você me ajudou demais hoje". Aí isso faz meu dia, me dá um arrepio assim maravilhoso e eu percebo que eu tô no lugar certo. Na graduação, eu tenho, assim, 2 desafios que eu consigo citar. O maior deles, acredito que se você perguntar para qualquer pessoa da minha idade que acabou de se formar, é a pandemia. Porque a gente começou a faculdade, a gente estava naquela empolgação toda para fazer uma faculdade nova, estava super feliz de ter realizado um sonho. E aí a gente se deparou com um susto para todas as pessoas. A gente não podia ir para a faculdade, isso era assustador. As aulas eram online, a gente teve que se adaptar a esse meio novo. Foi difícil, tanto para a gente quanto para os professores que nunca tinham tido contato com uma videoaula, por exemplo. E foi 1 ano e meio, assim, né, online. Depois a gente foi voltando aos poucos e aí voltar a fazer prova foi estranho. A gente já voltou num semestre da medicina que é super pesado e a gente teve muita dificuldade em reiniciar, em colocar de volta tudo que a gente tinha perdido. E a rotina foi assim, do nada mudou a rotina toda, foi estranho, todo mundo ficou bem estranhado e junto com isso aconteceu do meu namorado perder a mãe dele na faculdade. E eu cito que esse também foi um dos principais desafios que eu vivi junto com ele. Na época a gente não namorava, a gente era amigo, mas eu senti muito aquilo. Então foram os 2 desafios assim que eu tive durante a graduação. Na faculdade, a matéria que mais me marcou foi a semiologia. O que é a semiologia? Que o pessoal não vai saber assim de eu falar só o nome, né? A semiologia é aquela área que a gente começa a ter contato com o que é uma história clínica, o que é uma anamnese, como que eu converso com o paciente, como que eu tiro as informações dele, como que eu realizo um exame físico voltado para a doença que eu estou pensando ou supondo e dessa forma montar um raciocínio clínico. Foi uma das matérias que eu mais gostei porque foi nosso primeiro contato, assim, e ela é a base da medicina toda, ela é a base de todo atendimento, de todas as especialidades. A gente usa o tempo todo, até numa consulta de rotina, no pronto-socorro, ela te poupa tempo, então a minha matéria favorita foi semiologia médica. É muito, muito satisfatório, assim, todos os dias eu ainda paro me pensando, porque ainda é recente, faz 2 meses que eu me formei. Eu ainda paro e penso, nossa, eu consegui alcançar algo que eu sonhei por tanto tempo, e às vezes ainda não caiu a ficha. Acho que por ser recente, né, a ficha vai caindo aos poucos, diariamente, mas é um pouco assustador quando você se depara na responsabilidade que você tem. Quando chega um paciente mais grave e você vai definir qual é a conduta que vai tomar, isso pesa e você começa a perceber que realmente você alcançou aquilo, que a responsabilidade está na sua mão. E isso mexe bastante com a gente, de pensar, será que eu sou capaz de fazer aquilo? Mas assim, eu estudei 6 anos para fazer isso, então sim, eu sou capaz. Mas você começa a se perguntar, a se colocar assim em dúvida. E eu acho que isso é normal para todo recém-formado, porque é uma profissão que exige muita responsabilidade. Então eu me deparo ainda com isso às vezes. E graças a Deus isso vem diminuindo. Acho que pela experiência que a gente vai pegando, eu e o meu namorado, que também é médico, até brinca que faz 2 meses que a gente se formou, mas parece que fazem 2 anos, porque o tanto de coisa que a gente já viu em 2 meses, trabalhando assim bastante, realmente é uma experiência que a faculdade não proporciona quando você tá ali atendendo sozinho. Essa parte do empreendedorismo na medicina é uma parte assim muito importante, que a gente esquece de falar sobre. Na faculdade a gente passa 6 anos sem saber o que vai acontecer quando a gente se forma.
nenhum professor, nenhuma matéria senta e fala, olha, a partir do momento que você se formar, ou antes, porque as burocracias começam antes da formatura, você precisa fazer isso, você precisa fazer um CNPJ, você precisa se preparar financeiramente, porque o nosso salário é instável, não sei se o pessoal sabe, mas geralmente só quem é da área sabe. A gente não é mais contratado por CLT, a gente não tem vínculo com hospitais, a gente não tem vínculo com posto de saúde, a gente tem que criar um CNPJ, isso já tem que acontecer antes da formatura. Aí depois da formatura tem toda a burocracia do CREMESP, do CRM, e quando a gente vai receber, a gente recebe 2 meses depois, geralmente, de ter dado aquele plantão. Então, plantões que eu dei lá em julho, meus primeiros plantões, eu tô recebendo agora. Então, você tem que ser muito organizado financeiramente para poder prever a data que você vai receber aquilo, pagar suas contas na data certa, porque não tem um salário fixo mensal, geralmente. Se você trabalha para várias empresas, como é meu caso, cada empresa vai pagar num dia e você fez 3 plantões para um hospital, 5 para o outro, ele vai te pagar naquele dia, o outro vai te pagar no outro dia. Então não é um valor inteiro que vem mensal, geralmente são valores picados que vão sendo distribuídos. Então essa parte assim de formatura, de CNPJ, foi uma parte assustadora para mim no início, porque eu não tinha noção nenhuma de organização financeira, dessa parte burocrática de impostos. Então tudo isso foi sendo uma surpresa, agora eu tô lidando melhor com isso. Mas realmente é uma coisa que na faculdade não fala pra gente, é uma coisa que a gente aprende sozinho na marra, vamos se dizer assim. Até uns anos atrás, tem alguns professores nossos do posto de saúde que era CLT, mas a pessoa trabalha tipo há 30 anos. Hoje em dia não tá contratando, as empresas, a prefeitura preferiu terceirizar todos os médicos, aí tem uma empresa que contrata a gente, então a prefeitura dá um salário para essa empresa fica com uma parte do dinheiro e repassa pra gente só o tanto que eles acham que a gente merece. Então, os médicos começaram a ganhar menos por isso, porque se a prefeitura te pagasse diretamente, é aquele valor inteiro. A partir do momento que ela terceiriza, uma grande parte fica para a empresa. Então, nosso salário caiu bastante. E se você está num hospital, por exemplo, e a empresa muda, seu salário pode cair, porque aquela empresa estipulou que você ganha R$ 80 por hora e a outra empresa você ganhava 90. Mas daí meio que o problema é seu, a empresa entrou, se você quiser continuar vai ser nessas condições, senão a gente arruma outro médico. A gente estava na faculdade e aí tinha uma contabilidade, que é um aplicativo. E aí, como estava a sala inteira, todos os alunos prestes a se formar, todo mundo desesperado. Tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu faço? A gente fechou com essa empresa, a maioria das pessoas da sala, e a gente lança as notas fiscais por lá. É uma empresa de contabilidade médica mesmo, que lançou um aplicativo. Acho que eles focaram nesse público, né, de médicos recém-formados. Então, eles fizeram todo o processo, abriram a empresa, cadastraram a gente, depois a gente fez o vínculo do CRM com o PJ, e eles fizeram todo esse processo, e para lançar a nota fiscal é direto pelo aplicativo, na mesma hora a sua nota fica pronta, aí você paga um valor mensal por mês. Que eu achei bom, porque às vezes o contador demora para te responder, o aplicativo é assim, na hora, eles têm uma equipe gigante de atendimento, isso é respondido em questão de minutos. Então foi um facilitador, assim, que eu encontrei, porque eu tava preocupada, não sabia exatamente o que fazer, os contadores estavam saindo mais caro, e aí toda a galera que eu conheço fechou essa empresa e deu tudo certo, a gente tá usando até hoje. Eu acho que a credibilidade, assim, ela se constrói muito no seu atendimento com o seu paciente. É claro que o que eu vou falar parece clichê, mas na prática a gente vê que isso é verdade. Quando alguém senta com você na sua frente, na cadeira na sua frente, te traz uma queixa que para ele é muito importante, para você pode ser simples, é uma dor simples, você ouve isso o dia todo, mas para ele é a dor que está mexendo com a qualidade de vida dele. Quando você escuta ele, mostra para ele que você quer ajudar de alguma forma, você já está se diferenciando da maioria dos médicos. Porque hoje em dia você vai no hospital, muitos médicos não olham na sua cara, é só mais um, mas se cada paciente você conseguir atender como se ele fosse único, como se ele fosse importante, lembrar que ele é um pai de família, ele poderia ser seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém da sua família, seu filho. Quando você começa a perceber quanto isso muda para o paciente, ele realmente vê de outra forma. Se você falar que faz uma consulta particular ou ele vai demorar 3 meses para marcar com você de novo,
ele vai te pagar uma consulta particular, porque ele confia em você, ele criou vínculo com você e você atendeu ele como ninguém nunca atendeu. E para isso você não precisa saber de medicina, você não precisa de experiência, você só precisa ser humano, ser empático e saber conversar, saber ajudar naquilo que está ao seu alcance. Eu acho que isso hoje é um diferencial entre os médicos. Hoje em dia, a gente vê bastante que, além da questão de estar sempre atualizado, participar de congressos, ter a questão do CNPJ, toda a burocracia, infelizmente, a gente está muito ligado a redes sociais. Então, assim, mesmo que um médico não tenha especialização, por exemplo, mas ele seja famoso na internet, ele vai ter muitos pacientes em relação a outro médico que tem várias residências, que tem doutorado, tem um monte de especialização, mas se ele não tem rede social, ele não vai conseguir alcançar os pacientes dele. Então, infelizmente, no mundo de hoje, a gente tem que aprender a lidar com o que está evoluindo e o que está chegando aí. Se a gente fecha a porta para isso, fala, não, eu não quero porque rede social está mudando tudo, as pessoas não procuram pela qualidade, mas a gente tem que se adaptar a esse mundo. Então, se de alguma forma a gente conseguir mostrar qualidade através das redes sociais, mas estar presente nas redes sociais, se mostrar presente, acho que isso hoje em dia mostra uma inovação que antes a gente não via. Acredito até que os médicos um pouco mais antigos não vão ter esse contato como os mais novos. Isso é até injusto, porque muitos médicos mais experientes, com várias especializações, vão ter mais pacientes, mas na verdade se um novo chegar e viralizar no TikTok, as pessoas vão querer passar nele. Então a gente tem que ver isso como algo novo e a gente tem que se adaptar a isso mesmo que não seja tão justo. Eu quero mostrar para as pessoas, tanto os médicos quanto não médicos, que a medicina ela mudou, ela não é mais como era antes. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação muito mais do que tinham antes. Antes o médico falava, você vai fazer isso, acabou. Às vezes nem tinha tanto respeito, assim. Hoje em dia a gente trata realmente de igual para igual e as pessoas, elas questionam as coisas. Então isso é legal, porque mostra mais opinião, mostra que as pessoas realmente têm o direito de falar, de questionar, e a gente responde todas as perguntas que elas trazem hoje, que antigamente não era assim. Era uma relação de médico-paciente muito estranha. O médico estava assim, distância de você, falava e para você era aquilo e acabou. Hoje em dia as pessoas questionam, elas perguntam, mas doutora, por que esse antibiótico seria melhor do que esse? A gente, porque esse é para tal coisa, esse é para tal coisa. Então eu acho que essa relação médico-paciente, ela vai se perdurar aí pelas próximas gerações. Isso é muito positivo também, porque a gente abriu uma possibilidade de uma comunicação maior. Eu acredito que não só na medicina, como em várias áreas, né? Hoje em dia as pessoas estão mais abertas à comunicação, não tem mais tanto essa hierarquia fechada. Na maioria das áreas, tem algumas que ainda tem, né? E eu acredito que a questão de humanidade na medicina, a questão de empreendedorismo, das pessoas entenderem que o médico não é mais aquele CLT que vai estar ali no hospital todos os dias. Muitas vezes a pessoa chega no seu plantão, depois ela vai ser avaliada por outro médico. E ela fica frustrada com isso. Porque como assim, você me atendeu ontem, depois você não tem mais responsabilidade sobre mim? Mas é porque a gente tem escalas, né? Então cada dia é um médico que vai estar ali te atendendo. Por conta dessa parte do CNPJ, você não tem vínculo empregatício. Não é a mesma coisa do que se uma consulta particular, por exemplo. Uma consulta particular, se você escolher um médico, com certeza vai ser aquele que vai te seguir. Mas nos hospitais, no sistema público principalmente, cada dia é um médico e os pacientes ficam frustrados com isso. Mas realmente é a realidade de hoje. Então isso também eu acho que vai se perdurar aí por vários anos. E o legado que eu queria deixar é realmente esse, de humanidade, de comunicação, de conversar com o paciente, mudar a vida dele de alguma forma. Não com um remédio, sim com ouvir o que ele tem para falar, fazer o que você consegue naquilo que está ao seu alcance. Eu acho que isso é muito importante. Só de você mostrar que você se importa com aquilo, que você faz o máximo que você consegue para ajudar ele, mas que você não vai resolver todos os problemas dele, mas o que você pode, você vai ajudar. E muitos médicos tentam fazer isso, mas não demonstram, então para o paciente não tá suficiente, né? Então eu queria deixar esse legado de uma medicina mais humana. Bom, na área da saúde, hoje, eu acho que eu mudaria o tempo que a gente tem com o nosso paciente. Como você mesmo falou agora há pouco, o tempo é muito precioso. Muitas vezes a gente quer fazer várias coisas e não dá tempo para fazer, porque a gente recebe por hora e a gente é estipulado quantos a gente vai atender naquela hora.
não é que a gente quer fazer com pressa, ou que às vezes a gente corta uma pessoa, é porque estipularam pra gente que a gente tem aquela quantidade de minutos para realizar tudo que o paciente precisa. Uns demandam mais tempo, outros menos. Isso é muito variável. Mas realmente a gente tem aquele limite. Então acho que se o tempo fosse um pouco maior, por exemplo, 2 pacientes por hora, a gente conseguiria ajudar muito mais. Isso é algo que eu mudaria. Mas também não é só isso que eu mudaria também o acesso das pessoas à informação sobre saúde. A gente vê muito que a população ela não sabe se ela procura um posto de saúde ou um hospital, por exemplo. Se ela vai na UPA ou se ela vai agendar uma consulta de rotina. Então ela chega na UPA, doutor, eu tô com uma tontura faz um mês. Não é o lugar dela na UPA. Na UPA ela atende emergência, ela vai atender se ela tiver uma tontura que começou agora e não tá melhorando. Se é uma queixa crônica, algo que ela tem há muito tempo, ela tem que procurar um médico de rotina, porque na UPA a gente não tem como investigar coisas crônicas, a gente vai investigar o que é emergência, o que é importante naquele momento. Então eu acho que melhorar a educação das pessoas sobre saúde, o que elas devem procurar, quando elas devem procurar, falar mais sobre as especialidades, que os pacientes não sabem a diferença de um proctologista, um urologista, um gastroenterologista. Isso também é importante, porque em algum momento que ele precisar de um especialista, ele não vai saber como procurar, quando procurar. Então, essa informação, 2 coisas eu citaria: aumentar o tempo que a gente tem com os nossos pacientes, que no particular isso não é um problema, a gente que estipula o nosso tempo, né? E a questão do acesso à informação sobre saúde, que ainda é muito pouco na população. Na vida profissional, eu cito uma referência que quem me conhece não vai ser uma surpresa, que é o Dr. Valdir. Ele é um amigo da família de muitos anos, é uma pessoa que me inspirou, sim, na área da medicina, me inspira até hoje. Ele foi pediatra do meu irmão, do mais novo também, agora é pediatra da minha sobrinha. E ele é uma pessoa que ele teve uma mudança de vida, assim, extraordinária. A história de vida dele é muito bonita. Então ele veio de uma família muito simples, ele conquistou tudo, ele fez medicina aqui na USP, em Ribeirão, e hoje em dia ele é um pediatra super maravilhoso, assim, uma referência para as pessoas, e ele me ajuda sempre que ele consegue. Às vezes ele tá longe, tá viajando, eu mando uma mensagem pedindo ajuda e ele responde em segundos, assim, de tanto que ele se importa realmente com passar esse legado dele também. E isso é muito legal, ter essa referência profissional, e para mim a referência que eu tenho é ele. Na minha vida pessoal, uma das referências que eu posso citar é meu irmão mais velho, né? O Roger, ele é uma pessoa que faz milhões de coisas em um dia. Então ele sempre me motivou muito. Ele é uma pessoa que ele consegue encaixar qualquer coisa nova na rotina dele. Ele tá sempre sobrecarregado, mas sempre dá conta de tudo. Eu sempre pergunto, como que você consegue dar conta de tudo que você faz? Então ele tem milhões de profissões, ele é pai, ele tem um escritório, ele faz pós-graduação, ele trabalha na OAB, ele tem, milhões de coisas em uma pessoa só. E ele sempre me passou muito essa questão de determinação, de ir em cima, de ser motivado, de realmente conquistar as coisas. Ele teve uma mudança também de vida muito diferente, porque ele abandonou a parte da advocacia, foi ser policial, que era um desejo dele de adolescente. E ele não teve, no final, tantas experiências positivas, mas parece que ele precisava viver aquilo para saber que aquilo fez parte da vida dele, que realmente não era a pessoa que ele queria naquele momento. E hoje em dia, é legal como a gente percebe que tudo tem um motivo para acontecer. E naquele momento a gente não entende aquilo. Mas hoje ele trabalha com o direito militar. E claro que a parte que ele foi ser policial, a parte do militarismo, influenciou a ser quem ele é hoje, porque ele conseguiu unir as 2 coisas da carreira dele. Então ele é uma referência pessoal para mim. É difícil citar uma única coisa que impacta, mas tem uma música que no dia que eu passei na faculdade, eles colocaram pra mim, e aí toda vez que eu ouço, eu lembro desse dia. É uma música assim bem besta, acho que é meio axé ou é samba, que é erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. E aí essa música me lembra bastante desse dia que eu realizei meu sonho. E aí naquele dia a jornada estava só começando, parecia, nossa, eu alcancei o mundo. E hoje em dia eu percebo que eu só comecei, sabe? Então essa música é uma música que me marcou, é uma música que toda vez que eu ouço eu lembro da jornada, eu lembro que realmente você tem que erguer a cabeça e ir pra frente, que em algum momento sua hora vai chegar. Se você fizer a sua parte, se você for pra cima, claro que as coisas não vão cair do céu,
Tem pessoas que acham isso, que vão ficar sentadas esperando, mas realmente, se você erguer a cabeça e ir em cima, a sua hora vai chegar, você vai realizar seu sonho. Eu gosto dessas frases assim motivadoras. O conselho que eu dou é se atualizem, porque hoje em dia as coisas mudaram. Seja diferente dos outros, porque hoje em dia tem muitos médicos recém-formados. Realmente é uma profissão que ela aumentou a quantidade de pessoas, tanto pela abertura de novas faculdades, abertura de vagas, tem muito mais faculdades no Brasil. Então realmente é uma profissão que vai se tornar saturada, se já não está saturada. Então você precisa fazer as coisas rápido, mas ao mesmo tempo com calma, aprender sobre tudo que você está fazendo, que nem eu sempre tive dificuldade com o lado financeiro, sempre tive dificuldade com burocracias, eu nem sabia o que era gerar uma nota fiscal, então eu aprendi isso de um dia para o outro, na marra, mas os médicos têm que saber que agora isso existe, que infelizmente a gente escolheu uma área, mas ela vem com um monte de coisa que a gente também não está preparado para fazer, né? As burocracias existem em todas as áreas, e você que é médico também não vai fugir disso. Então se atualize, tenha um local onde você possa gerar suas notas fiscais de forma segura, que você saiba fazer, porque se for ali uma dificuldade para você, você tem que facilitar o máximo possível, né? E hoje em dia realmente a medicina está saturada. Então você tem que tratar seu paciente de forma diferente, para ele querer voltar para você. Isso já vai te diferenciar de várias pessoas, né? E também se especializar. A gente não pode ser clínico para sempre, a gente nem é clínico, a gente fala que é clínico porque no posto a gente é contratado como clínico geral, mas o médico recém-formado é chamado de generalista. Então o médico clínico geral, ele fez 2 anos de residência em clínica médica, e isso as pessoas também não sabem, acham que a gente se forma como clínico geral. A gente é médico generalista, a gente não tem nenhuma especialização, então isso também vai ser um diferencial, você ter a sua especialização e você atuar naquela área. Porque a medicina é uma área muito ampla, você nunca vai ser bom em tudo. Você tem que escolher uma área para você conseguir atuar naquilo, senão você nunca vai oferecer o melhor para o seu paciente. Você sempre vai oferecer o básico de cada coisa que você sabe e ele não merece isso. Então, a gente, por exemplo, no posto de saúde que eu atuo como clínica geral, eu resolvo tudo aquilo que o clínico é capaz de resolver, e a partir do momento que fica um pouquinho mais acima, a gente encaminha para o especialista. E o nosso objetivo, deve ser o objetivo dos médicos, é se tornar o especialista, que a clínica seja só uma passagem da nossa carreira. Então esses são os conselhos assim que eu tenho.